Então, aqui, ó, de novo o negócio sumiu. Ô, Jesus. Tava indo bem até agora. Boa noite, meus amores, como vocês... Mulher do céu, Caroline, que mulher linda. Rapaz, arrasou. Boa noite, meus amores. Sejam bem-vindos. Oi, boa noite. O meu nome é Carla e hoje nós vamos bater um papo sobre qual a diferença entre demissão e desligamento. Alguém sabe me falar mais ou menos a diferença? Ó, gente, vocês podem ir falando um por um, devagar, não precisa todo mundo tumultuar, viu? A gente pode ir bem devagarinho. Enfim, vamos lá. Desligamento é uma coisa e pedido de demissão é outra. Então, parece ser a mesma coisa. Eu vou pedir demissão, eu vou ser demitido, eu vou mandar embora, né? Qual que é a arte? Hoje, a gente fala muitas palavras em inglês, né, gente? Então, assim, qual que é a arte do off-board? Tem a parte legal, tem a parte humana e tem a parte estratégica, que é o que nós temos que tomar cuidado. Bom, iniciando pelo recursos humanos, toda empresa tem o chefe, o líder, o gerente, e essas pessoas que são pessoas de frente, que vão estar trabalhando com outros tipos de pessoas, que a gente fala liderança em geral, né? E desligamento, quando chega no RH, ou pedido de demissão, quando chega no RH, já tem muita coisa acontecendo lá atrás, né? Qual é o papel do líder? É entender por que a pessoa está pedindo a conta, ou ele também entender por que ele quer fazer aquele desligamento do trabalhador. Então, eu sempre uso esse checklist oficial aqui de desligamento, que também serve para o pedido de demissão do trabalhador. Óbvio, quando sou eu que vou desligar, eu, empresa, eu vou desligar, eu vou ter uma postura. Quando é o trabalhador que vai pedir demissão, eu preciso entender o que ele vai fazer. Essa, então, gente, é a diferença legal, humana e estratégica de entender. Desligamento vem pelo lado da empresa. Pedido de demissão vem pelo lado do trabalhador. Enfim, qual que é a pergunta? O que isso muda na cultura da empresa? Então, antes de falar de lei, vamos falar um pouquinho de pessoas, né? Demissão não termina no momento que a gente quer sair, tanto da empresa quanto do trabalhador, né? Ele fala sobre o quê um pouquinho? Ele fala sobre a cultura. Se você fosse trabalhador, sentado nesta cadeira onde vocês estão, como é que você gostaria de ser tratado? Para quem vai desligar e para quem vai pedir a conta, porque ao passo que uma pessoa cria coragem de sair dali e largar tudo, é porque muitas coisas já estavam acontecendo. E por que a empresa deixou chegar àquele ponto? Ou até mesmo o trabalhador. Por que ele chegou naquele ponto, né? Qual que é a saída? O que isso revela? A forma de desligar expõe valores, maturidade da liderança, da organização, do próprio RH e do respeito às pessoas, né? E qual que é o custo invisível? Se é para o trabalhador, é um custo. Se é para a empresa, é uma ruptura mal conduzida, pode atingir o clima, a produtividade, a reputação da empresa, podendo chegar até onde, gente? Num processo trabalhista. É por isso que é importante, quando alguém vai pedir a conta ou você vai desligar o trabalhador, você fazer um resuminho, né? Então, qual que é a definição daquilo ali, né? Porque se a pessoa pede a conta, a lei fala uma coisa. Se você vai desligar, a lei fala outra coisa. Então, qual a definição? Ele vai cumprir aviso? Não vai cumprir aviso? E aí você já dá uma carta bonitinha para ele, né?
o agendamento do exame, a devolução dos EPIs, você pode mandar a pessoa embora por conta da convenção coletiva, e o PPP, ele é papel ou ele está lá no celular, no meu INSS? O seu funcionário passou por esse treinamento? Como é que é feita a entrega do PPP? Como é que é feita a liberação do fundo de garantia? Como é que é feito o seguro-desemprego? Então, tudo isso tem que estar muito bem alinhado para quem vai mandar embora ou aquela pessoa vai delegar isso para o RH. Porque geralmente, eu não sei na empresa de vocês, mas geralmente o que que acontece? Eu trabalho com fulano, o fulano quer mandar embora o ciclano e ele fala, liga para o RH e fala, não quero mais o João, manda ele embora. E nem motivo dá. Será que ele fez os 4 T's? Troca, troca, troca e troca de novo? O que que é isso? Alguém sabe o que que é isso, gente? Sim, não, talvez? Quando a gente trabalha com 4 T's, acontece... Que é tenta. troca, Não troca, sei, acho que troca. um deles é tenta de Isso, novo. isso. Enfim, você faz e troca. A forma de você tratar aquele assunto não é a pessoa. Eu não sei se vocês estavam escutando a nossa fofoca terapêutica, mas o ser humano, ele está intolerante. E por estar intolerante, a gente tem que tentar entender como RH, como gestor, como líder, como área de segurança do trabalho, como DP ou como colega de trabalho, né? Tudo e qualquer ação que tivermos vai chegar em algum ponto em demissão ou desligamento. Então, demissão, desligamento ou um off-board não são sinônimos. Então, assim, vamos entender a linguagem para evitar confusões, né? Demissão é a iniciativa de encerrar um contrato em determinadas modalidades. Então, você contratou uma pessoa, o contrato de trabalho dela é individual, não é por função, é por pessoa. Então, você tem que saber as determinadas modalidades para saber fazer a demissão. E pode partir tanto da empresa quanto do trabalhador, conforme o caso da modalidade. Isso é demissão. Desligamento é o encerramento de um vínculo de trabalho ou um acontecimento jurídico ou operacional que precisa ser formalizado corretamente. E o off-board é um processo completo, tá? Preparação, comunicação, rescisão, saúde ocupacional, devoluções, orientação e transição. E é obrigatório por lei, toda vez que você vai fazer todo esse off-board deste trabalhador, lá na papelada final que ele for assinar, nós temos que dar a carta de referência, mesmo não querendo dar, tá? Isso é um processo que a empresa tem. Então, uma saída não é um evento. Uma saída é uma jornada que uma empresa bem preparada, ela possui. O mapa das principais modalidades. Então, a primeira decisão é identificar corretamente quem toma a iniciativa e qual fundamento se aplica. A empresa vai mandar embora sem justa causa, então você tem que explicar para o trabalhador o passo a passo. O saldo, o aviso, 13º, férias, multa, seguro e outras coisas que, de repente, a empresa tem, tá? Justa causa é um item gravíssimo de um artigo da CLT que exige prova, coerência e documentação. Lembrando que, mesmo que a pessoa saia porque ela quer, ou você demite, desliga ela porque você quer, aquele trabalhador, ele tem 2 anos para entrar na justiça. Então, ele tem 2 anos para pensar, para refletir, para entrar na justiça, para ver se aquilo foi correto ou não, tá? Mútuo. Acordo.
Lembra aquele acordo de antigamente, que o funcionário falava, ah, patrão, não estou mais contente, eu estou precisando de uma grana, você me manda embora, eu te devolvo os 40%. O caboclo era cara de pau, pegava os 40%, sumia da empresa, nunca mais devolvia, né? Hoje não, hoje existe um acordo, esse acordo é mútuo. Ah, eu quero mandar ciclano embora, a empresa pode chamar e falar, ó, eu estou passando por um momento difícil, vamos fazer um acordo? Ou o trabalhador quer sair, mas ele sabe que não dá mais para fazer aquele jeitinho brasileiro, ele fala, e aí, patrão, bora fazer um acordo? O acordo é melhor para ambos os mundos, né? Pedido de demissão vem da parte do trabalhador. É uma saída voluntária, dependendo, ele tem que fazer o aviso, as verbas seguem na normalidade aplicável. Rescisão indireta, essa é um pouco mais complexa, é um assunto, de repente, até para um outro dia, mas se a empresa pisar na bola, e tem empresa que pisa na bola, a falta grave do empregador, conforme o artigo 483, requer análise de caso. E a rescisão indireta é: o trabalhador vai procurar um advogado, o advogado vai entrar na justiça, e aí o advogado, junto com a justiça, vai entrar com a rescisão indireta e vai falar com a empresa. Então, ele é um assunto um pouco complicado, mas é um tipo de demissão, né? E tem o término normal de rescisão, que pode ser antecipado ou não, que é o prazo determinado, que é o período de experiência, né? Um contrato por 45 dias, 30 dias, 90 dias. Aí cada empresa trabalha conforme a sua convenção coletiva. Bom, demissão sem justa causa, quando a empresa decide encerrar o contrato daquele trabalhador. Primeiro de tudo, qual é a frase hoje? O direito não termina na frase, a partir de hoje, aí vem os pontinhos. O que vem depois dessa frase, gente? A partir de hoje, ó, querido e querida, você não faz mais parte da nossa empresa. Então, antes, tem que ter uma comunicação. Vá verificar se tem estabilidade, como é que está a convenção coletiva, a situação do contrato, se a empresa tem dinheiro para pagar, quais são os cálculos prévios, quais são todas as documentações, qual é a logística disso, fazer uma reunião para depois vir na comunicação se dá ou não para fazer o quê? Desligar aquele funcionário. Na comunicação de desligamento, seja direto, respeitoso e definitivo. Não transforme aquele momento para ficar julgando o passado ou tentar explicar o que não dá mais para explicar. E depois da comunicação, né, que é aquele checklist lá que eu mandei para vocês, que você vai entregar aquele checklist de desligamento da pessoa, você vai falar, olha, infelizmente você não faz parte mais do nosso corpo corporativo, e agora nós vamos no passo a passo do desligamento. Primeiro, você vai cumprir aviso ou não? Você vai cumprir vai sair 7 dias antes ou você vai sair 2 horas todo dia? E ali tem as anotações para você passar para a pessoa. Porque, gente, por mais que a pessoa queira sair da empresa, ou até mesmo pedindo para sair, ou ele é pego de surpresa, é ótimo você dar essa papelada mastigada para ele. Porque daqui a uma semana ele vai esquecer tudo, né? Vai fazer o exame admissional? Qual o endereço, o local, a hora? Falar para ele que uma cópia do aso de desligamento é dele. Segundo passo, tem EPI para ser entregue? Ele vai passar alguma coisa para a equipe? Porque a partir do momento que ele está na sala ali para se desligar, ou ele sair por vontade própria, o que tem que ser feito? Ele tem carro, ele tem computador, ele tem celular, ele tem EPI, o que tem? O que o gestor e o RH tem que ter o acesso? Outra coisa, depois daquele desligamento, do rompimento, você vai deixar ele ir na produção, na sala onde ele trabalhava, andar pela empresa para dar tchau para o pessoal? Você acha isso correto? Não acha?
que está escrito no manual de boas condutas da empresa? E o prazo para você, olha, dia tal, no horário tal, no endereço tal, porque às vezes a empresa faz a rescisão dentro da empresa ou no sindicato, ou na contabilidade, porque cada empresa faz, ou até mesmo no escritório de advocacia, deixa o prazo determinado. E quando é que vai cair o din-din dele? E aí eu volto. E o PPP? Carla, mas o PPP hoje, ele é direto da carteira de trabalho pelo aplicativo Meu INSS. Meus amores, mudou a lei aqui, ó, semana passada do PPP. Está valendo mais a pena você entregar o PPP para ele em papel e você ter essa via aqui para você entregar, falar para ele depois que existe lá, do que você só falar que tem lá, né? E depois os itens de liberação, etc, etc. Então, depois da comunicação, tem que fazer N de coisas. Mas qual que é a regra de ouro de tudo isso? Não é apenas pagar a rescisão, é encerrar um vínculo com método, o qual nós não fazemos, né? Vou falar brevemente sobre justa causa, é uma decisão muito séria, muito dolorida, e não é uma ferramenta de impulso, o que muitos empresários e gestores querem. Porque, infelizmente, nós vivemos num mundo corporativo que ainda o chicote estrala, né? Dá advertência, dá suspensão, justa causa. Parece que as pessoas gostam de falar, vou te mandar embora por justa causa. Gente, a gente não está no Velho Oeste. Nós estamos dentro de uma empresa que precisa seguir regras com respeito. Bom, exemplos: improbabilidade, desídia, insubordinação, mau procedimento, agressão e outras hipóteses, que elas estão escritas aonde, meus queridos? Dentro do Manual de Boas Condutas. Blindagem correta para as empresas. Fotos, arquivos, registros, advertências com suspensões, quando cabíveis. Coerência nessas advertências e suspensões e proporcionalidade. Eu não posso dar advertência para uma pessoa porque ela chegou atrasada, depois dou uma advertência porque ela está sem EPI, depois dou uma suspensão porque ela chegou, porque ela faltou e não trouxe atestado, e aí eu mando ela embora por justa causa, por tudo. Tem que ter uma coerência, né? E o que não fazer? Nem gritar, nem ameaçar, tampouco humilhar, nunca expor um ser humano perante ninguém e nem ficar fabricando situações para justificar aquela causa, né? E sempre, documento protege. Humilhação, ansiedade, nervosismo faz o quê? Destrói. E quando um trabalhador quer sair? 3 caminhos que não podem ser confundidos, tá? Isso daqui é muito importante vocês conversarem com o trabalhador logo na entrada dele. Aonde? Na integração, né? Então, quando um trabalhador ele quer sair da empresa, já mapeie para ele na entrada, no primeiro dia de trabalho, qual é a forma correta dele sair da empresa. Então, vamos lá. São 3 caminhos que não podem ser confundidos. Pedido de demissão. Vontade do trabalhador. A documentação deve refletir a decisão real e as regras do aviso, do aviso, das verbas e da modalidade. Acordo, uma forma legal de distrato consensual. Então, tem uma forma lá do distrato do contrato. Então, é o acordo legal. E a rescisão indireta. Então, qual desses caminhos o trabalhador deve seguir? Então, não transforme um conflito em fraude. Por exemplo, vou falar aqui na minha região. Quando alguém quer sair e a empresa fala, não vou fazer acordo, não vou te mandar embora porque eu estou contente com o seu trabalho, ele está entrando em embate. O que o trabalhador faz? Começa a faltar, começa a atrasar, começa a fazer corpo mole, começa a falar não para os trabalhos.
E ali só vai piorando a situação. Até que alguém perde a estribeira. Às vezes é a empresa e às vezes é o trabalhador. Então, nós temos que, no começo, já tratar o fim. Porque hoje um trabalhador, ele não fica eternamente mais na empresa. Então, nós temos que saber que hoje tem um começo, um meio e um fim. Só que o fim desta pessoa tem que ser tratada lá no começo, tá? Então, não podemos errar. Antes de demitir, faça uma auditoria de estabilidade. O que é isso, gente? O erro aqui pode transformar uma decisão simples em um passivo trabalhista maior. Então, por que eu estou desligando essa empresa? Essa empresa não, essa pessoa. Por que a pessoa está querendo sair da minha empresa? A gente tem milhões de motivos, milhões de coisas para falar, mas a gente tem que entender. Por exemplo, o erro aqui, como eu disse, pode transformar num passivo maior. Quando uma mulher pede a conta ou nós vamos desligá-la, o que a gente tem que pensar? Ela está grávida ou não está? E aí, na convenção coletiva de vocês podem ou não pedir o exame de gravidez? Na CLT fala que não. Mas existem alguns acordos entre sindicato e empresa que hoje você pode. Até mesmo o trabalhador pode pedir, eu estou querendo sair, mas eu gostaria de saber se eu estou grávida ou não. Posso ir lá na medicina do trabalho fazer o exame? Quem começa com esse acolhimento é a empresa. Só que a gente sempre faz o ABC, a gente sempre faz o feijão com arroz. Está na hora de mudarmos, né? Então, do mesmo jeito que às vezes é interessante para a empresa fazer um exame de gravidez se aquela moça, aquela mulher está grávida ou não, vocês também podem deixar aberto isso para a trabalhadora. O que fazer, então, quando é acidente ou doença ocupacional? São dois mundos. Acidente do trabalho, doença ocupacional do trabalho e afastamento pelo INSS por doença própria. Tem estabilidade? Não tem? O que a convenção coletiva fala? O que CLT fala? O que o acordo entre empresa e funcionário, sindicato fala? CIPA. O que eu mais vejo aqui na minha região é empresário mandando funcionário embora porque está com a cabeça quente e a pessoa tem estabilidade de 2 anos da CIPA. Mandou embora, assinou a carta, o cara já está nervoso, ele vai querer voltar para trás? Não. E aí, você vai pagar? Não é só isso. Você vai pagar todo esse processo? Tem que verificar se aquela pessoa também não é um dirigente sindical, se ela está em pré-aposentadoria e outras garantias que a convenção coletiva dá. Primeiro, quando passar na cabeça podemos desligar? Depois, como nós vamos fazer para desligar? E prestar atenção também qual é a necessidade daquele trabalhador de sair da empresa. Será que ele quer isso mesmo? Ao meu ver, pessoas saem de empresas por conta de pessoas. É raro ela sair por conta de salário ou outras coisas. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Ou posso prosseguir? Nossa, por mim pode prosseguir. Confesso que estou com a boca aberta aqui, que eu não imaginava que a gente tinha que ver tanta coisa. Acredito que os demais também estão horrorizados que nem eu. É muita lei, né? É muita lei. Por isso que a demissão, hoje, ela é uma palestra, ela é um treinamento. E ela é um treinamento para o pessoal do RH, ela é um treinamento para o pessoal da segurança do trabalho, ela é um treinamento para o departamento pessoal, porque são milhões de itens que para identificar o que é aquilo ali, né? Bom, qual que é o protocolo, então, do pré-desligamento? Tá? Tanto da empresa quanto do trabalhador. Então, é uma demissão segura que começa. Aqui eu coloquei horas, às vezes dias antes da conversa, tá? Bom, eu sempre falo para pessoas o seguinte:
Você não está contente com o seu trabalhador? Não. Então, vamos entender. Ah, lembrei. Trata, troca. O trocar não é mandar o funcionário embora. O trocar é a forma de ensinar. Ou trocar o líder. Ou se depois que você trocou, você realmente desliga ele, promove ele para o mercado de trabalho, tá? Então, vamos lá. Qual que é o protocolo de desligamento? Então, às vezes, começa bem antes. Eu ensinei, eu fiz o troca, eu troquei, eu entendi qual que... Tem um negócio que chama DISC, que eu adoro, que fala sobre as personalidades das pessoas e tal. Eu fiz um DISC na pessoa, eu sei se ele é intelectual ou ele é braçal, porque se você trocar os profissionais, dá ruim, né? Bom, enfim, vamos lá. Primeira auditoria, ver se tem estabilidade, convenção coletiva, situação contratual e etc. Cálculo, tem dinheiro, não tem? Como é que a gente vai pagar? Falar com o pessoal que tem dinheiro, né? O ambiente, vai conversar com a pessoa, é sempre numa sala reservada, neutra, com privacidade. E dica da Carla, homem que vai mandar mulher embora, ele tem que ter uma outra mulher na sala. Mulher que vai mandar homem embora, ela tem que ter uma outra pessoa do sexo oposto ali. Vocês entenderam? Porque se eu sou homem e eu vou mandar uma mulher embora, eu não sei qual é a reação da pessoa. Ela pode falar que eu agredi, que eu tentei agarrar, e milhões de situações, e vice-versa, né? Então, sempre tem uma sala reservada, neutra, com privacidade, e uma testemunha. Pessoas, gestor comunica, o RH apoia, e depois vem o departamento pessoal que vai fazer a rescisão. As empresas confundem tudo. Por exemplo, pessoas do RH, quem elas são hoje? Como elas se alimentam? Para onde elas vão? Pessoa do RH, hoje ele é RH, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, segurança do trabalho, medicina do trabalho. Ele também faz os recursos humanos, ele faz o compliance, ele também é jurídico, ele faz tudo. A empresa acha que a partir do momento que ele contratou um RH, ele contratou um Severino, faz tudo. O pessoal do RH não consegue fazer tudo. Então, o gestor comunica a decisão, o RH apoia e a parte operacional, que é o DP, faz a finalização, tá? E a saída, sem aquele checklist oficial lá, que toda hora eu estou mostrando, gente, que isso aqui é importantíssimo, tá? A saída é: todos os documentos estão prontos? O aso final está pronto? E aí tem a pegadinha aqui, gente. E se a pessoa não estiver apta? E aí, o que você vai fazer? Isso daí, ó, você tem que planejar lá no manual de boas condutas ou no protocolo do pré-desligamento. Porque o médico pode falar: não, você não pode mandar embora, porque a pessoa está assim, assado, cozinho de lado. O que você vai fazer? Engolir o sapo e retornar a pessoa para dentro, né? Então tem que ver se a pessoa está apta a ser desligada ou não, se todos os documentos estão de acordo, se a empresa tem os pertences dela a ser recolhido novamente e quais são as orientações que vai ser feito. Então, o planejamento reduz o improviso e porque o improviso aumenta o risco. Bom, óbvio, eu sou meio neurótica, eu tenho kit para quase tudo. Então, assim, eu tenho um kit de orientação geral. De resumo prático, o que é uma modalidade de demissão? Sem justa causa, com justa causa, pedido de demissão, pedido de demissão com aviso, sem aviso, acordo mútuo e rescisão indireta. E ali eu sei se tem aviso prévio, se tem saldo solidário, se tem 13º dias trabalhados, saque, lá. E tem empresa ainda que tem acordo coletivo ou não, tem benefício, não tem benefício, isso vai colocar nas verbas rescisórias ou não, tem DSR, não tem. Cada empresa é de um jeito, né? E eu tenho aqui, ó, um modelinho, milhões de modelinhos de comunicação. Isso daqui, gente, é vida.
deixar tudo mastigado, tá? Então, quando vocês forem fazer a reunião de desligamento, tá? Em poucos minutos, isso pode dar um grande impacto, positivo ou negativo. Então, qual que é o objetivo disso daqui? Entre no ponto. Ó, vou mandar o Wagner embora, né? Então, chamei o Wagner para a reunião de desligamento, eu chamei o Wagner e chamei um homem, porque eu sou mulher, chamei um homem para acompanhar como testemunha, né? A testemunha fica ali quietinha, eu falo, Wagner, então vamos lá, vamos direto ao ponto. Não faça suspense e comunique a decisão com clareza. Não debata, não transforme aquele momento em defesa ou discussões antigas. Acolha, permita o silêncio, a emoção, e se o trabalhador fizer perguntas, seja objetivo, nem lá nem cá. Objetivo. Evite. Não mande embora um funcionário na sexta-feira, no fim do expediente. Tá? Já falaram para você o que é NR1? Já falaram para você o que é o psicossocial? Tá aqui, ó. A CLT, a Convenção Coletiva, já falava isso há anos. Não desligue um trabalhador. Você espera o dia inteiro o cara trabalhar, antes dele picar o cartão, você chama ele? Gente, vocês não sabem o que isso faz com uma pessoa. E eu não estou falando que você vai destruir o final de semana da pessoa. Eu estou falando o ranço e o ódio que você vai dar tempo daquela pessoa aprontar para você na segunda-feira. Sala exposta. Vem cá que eu vou te demitir, né? Ó, sala aberta, né? Eu tenho uma dúvida, Karine. Calma aí que eu não estou conseguindo ler, Karine. Quer que eu leia para você, Carla? Eu quero, Lu. Você faz esse favor para mim? Primeiro, fazer um comentário lindo. Que a Tamiris falou que sua aula está maravilhosa. Aí, agora, Karine, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Se caso eu, como mulher, for desligada por outra mulher, também é preciso testemunha? Ou Sim. somente se for do sexo oposto? Sim, tem que ter testemunha hoje, por conta do psicossocial. Sempre tem que ter testemunha. Por isso que eu faço o checklist de desligamento. Porque ali eu vou falar estritamente o que necessário for falado, com testemunha. Então, a outra pessoa, ela vai assinar a carta dela, que ela vai levar embora para casa, e a minha carta, que não estava só eu e a pessoa, estava eu e a pessoa e a testemunha. Geralmente eu peço para as testemunhas serem os líderes, tá? Legal, Karine? Obrigada. Então, vamos lá. Evite mandar a pessoa embora na sexta-feira, sala exposta, sabe aquela sala que todo mundo vê e todo mundo sabe o que está acontecendo? Plateia de colegas, escolta sem risco eminente. Vou contar uma história rapidinho para vocês, tá? Então, escolta sem risco eminente, ameaças ou ironia e falsas promessas de recolocação, porque você está se sentindo mal de mandar aquela pessoa embora, tá? Por que que hoje você tem que ter uma testemunha? Porque você não sabe a reação da outra. Às vezes um funcionário, ele provocou aquilo, ele quer sair, ele conseguiu ser mandado embora. Só que na hora que você manda a pessoa embora, você não sabe a reação e ela pode te atacar. Gente, um lápis é uma arma hoje. Um lápis, uma caneta. Então, sempre ter uma testemunha, para quê? Para que você possa se resguardar também de um ataque, tá? Um ataque de fúria, um ataque grotesco de corporal, né? Bom, enfim. O script que o gestor pode usar. Olha só, eu fui boazinha aqui, hein? A decisão deve ser firme. Ser firme não é ser carinhoso. Ser firme não é ser grosso. Ser firme é ser direto, tá, gente? Então, vamos lá. Olá, Wagner. Obrigado por vir até aqui. Eu preciso comunicar a você de uma decisão difícil. Estamos encerrando seu ciclo conosco a partir de hoje. A decisão é definitiva. Agradecemos a sua contribuição. Agora o RH, eu vou te conduzir até o RH, né? Ou de repente o RH já está ali. Ele vai explicar todo o pacote de transição, documentos e os próximos passos para você. Firmeza.
Não deixe a mensagem ser ambígua. Respeito, agradeça sem ser falso. E transição, explique o que acontece depois. Pá, checklist. Não esqueça do checklist, gente. Tranquilo? E quando a pessoa chora, grita ou entra em choque? O que eu faço? Sai correndo? Chamo os universitários? Não. Então, o controle emocional de quem vai fazer aquele desligamento, ele tem que ser medidos com proteções. Gente, quem faz isso é a empresa. A empresa, ela ensina. A empresa tem que pagar um curso para o RH, para o DP, para os gestores, para os líderes, para chegar nesse ponto aqui. Esse ponto é um ponto muito crucial de maturidade, tá? Então, vamos lá. O controle emocional do gestor também é uma medida de proteção para ele, para o trabalhador que está saindo dali e para a empresa, pelo nome da empresa, né? Então, choque ou negação? Pausa, água, repetir a mensagem com serenidade. Tem um negócio numa empresa que eu trabalho aqui que a gente fala desligamento humanizado. Então, a gente faz o seguinte, existe uma sala própria lá, e nessa sala tem café, chá, açúcar, refrigerante, soro, de verdade, gente, que é quente, né? Tem soro, tem bolacha, tem chocolate e tem frutas, porque cada uma tem uma reação. E depois que a gente desliga, a gente dá uma cesta para a pessoa, que é a cesta de desligamento, com um cartão escrito tchau, de todo mundo que trabalhava ali com ela, porque nessa empresa a pessoa não fala, eu posso ir ali no banheiro? Não, você pode ir no banheiro fora da empresa. Eu posso dar tchau para os meus amigos? Infelizmente não. Então, cada empresa tem a sua conduta, né? Então, quando a pessoa está em choque ou negação, tem ali os amparados, né? Choro, tem a lenço, papelzinho, papel higiênico, qualquer, menos o sulfite, tá, gente? O sulfite faz esfoliação. Raiva, não discutir, não gritar, não competir e não validar a emoção do outro. Deixa a pessoa ter o chilique de pelanca dela. É o momento dela. E silêncio. Se a pessoa está quieta, não preenche aqueles segundos, deixa a pessoa absorver aquilo, tá? Então, empatia não significa que você vai voltar atrás. Significa não ferir a outra pessoa quando você está se comunicando, tá? Bom, lembra que eu falei da NR1 do psicossocial? Que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, né? São 33 pessoas que estão aqui comigo hoje. Todo mundo já fez o psicossocial na empresa. Tá todo mundo fazendo a campanha, tá todo mundo tendo treinamento e palestra, tá tudo maravilhoso, né? Inclusive agora na demissão. Então, em 2026, o risco psicossocial demissão entrou no centro da conversa. É uma nova redação, que é o capítulo da NR 1.5, que passou a vigor agora, dia 26 de 2026, né? O que muda ali? Todo mundo sabe o que é PGR, Programa de Gerenciamento de Risco? Dentro desse documento tem o GRO, Gerenciamento do Risco Ocupacional, que entra a demissão. Então, o GRO considera esses fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho dentro do gerenciamento de risco. O que você tem que observar? A organização do trabalho, as relações humanas, os assédios, as sobrecargas, metas, autonomia, participação, de quê? De tudo, né? E outros fatores de processo de trabalho. E no desligamento, evitar humilhação, exposição e a comunicação agressiva. Outra coisa, quando a pessoa for embora, não façam piadinha. Entendeu? Foi embora tarde. Tinha que ter saído aqui mesmo. Deixa a pessoa desligar. Traga o saudável para dentro da empresa. Então, o off-board precisa de conversa com prevenção, cuidado e cultura, tá? O risco psicossocial de demissão não é frescura, é gestão.
é um risco, tá bom? Bom, saída digna. O que acontece depois do sim? Seu contrato terminou. Pertences, devolução reservada e organizada. Recolher equipamentos sem exposição desnecessária. Atestado de saúde ocupacional. Orientar e organizar o exame conforme as regras. Não se esqueçam que esse trabalhador pode não passar, não estar apto para demissão. Documentos, rescisão, orientação, comprovante. O trabalhador precisa de tudo, passo a passo. Ele não pode sair da sala que ele vai assinar a papelada sem entender o passo a passo. Pergunte e repergunte. Você entendeu? Porque eu posso te explicar novamente. E a transição, ter a carta de referência para aquela pessoa, mesmo ela não merecendo, ter a carta de referência. A transição, quando possível, a carta de recomendação é um apoio para a relocação daquela pessoa. A pessoa pode sair da empresa, mas nunca ela vai sair humilhada. Bom, o trabalhador também precisa saber e se proteger, porque até agora eu só falei de empresa, né, gente? E o trabalhador, né? Então, o desligamento consciente é responsabilidade dos dois lados. Aonde acontece isso? Lá na integração, no manual de boas condutas. É ali que o trabalhador vai saber como é que ele vai ser desligado ou como é que ele sai da empresa. Então, vamos lá. Se a responsabilidade é de ambas as partes, o aviso prévio tem que conferir a modalidade. E aí, como é que vai ser a modalidade? Quem decide é o trabalhador. Ele vai sair 2 horas mais cedo ou ele vai deixar acumular as horas e sair lá no final? Rescisão, conferir certinho, pagamentos, valores, material, prazo, tudo bonitinho. Você não precisa esperar os 10 dias, todo mundo sabe disso. Não, a empresa espera o 10º dia. Aí o 10º dia não consegue fazer o Pix, não consegue, não tem uma folha de cheque, não tem dinheiro, o trabalhador não vai, não consegue pegar um ônibus, tudo pode acontecer. Então, faça no 8º dia, no 7º dia, para que esperar o 10º, né? Eu sempre falo, eu prefiro estar com antecedência tentando as coisas para ver se está tudo certinho, do que eu ser britânica no horário e dar tudo errado, né? Documentos e direitos. ASO, FGTS, seguro-desemprego, quando cabível, né? Carteira digital, documentos ocupacionais. Quando você contrata um trabalhador, que você está fazendo a integração dele, você é obrigado a falar para ele, sua carteira digital está baixada, mesmo ele já registrado ali, assinando a papelada, sua carteira de trabalho está baixada, você tem um aplicativo, o Meu INSS, você tem um aplicativo GovBR, você tem um aplicativo do Fundo de Garantia, e você tem um aplicativo para sacar seu seguro-desemprego, são 5 aplicativos que você, como empresa, tem que falar para o trabalhador. Aonde? Lá no início. Para que no desligamento ele seja suave. Então, o trabalhador também não sai assinando aí a zóio, leia e guarde o passo a passo, se está tudo certo. Enfim, eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui sobre o abandono de emprego. Não é sumiu, o funcionário sumiu. Aí é justa causa. Tem aqui, ó. Faça aqui, ó, um kit abandono de emprego. Como é que faz, como é que não faz, do 1º ao 10º dia, do 11º ao 15, do 20 ao 25, e depois dos 30 dias, o que eu faço? Faça as ações obrigatórias, o meio de envio recomendado, o modelo pronto para preenchimento, o seu passo a passo, o jurídico da empresa, eles têm que estar o quê, gente? Em perfeito estado. Porque isso acontece dentro das empresas. É mais simples do que o pessoal imagina. As pessoas abandonam o emprego, tá? Então, vamos lá. Material base destaca 2 elementos. A ausência injustificada ou a intenção de não retornar. Gente, tem empresa que fala, deixa
Deixa que a gente dá justa causa. Não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim. Para chegar no abandono de emprego não deixa de ser uma justa causa, né? Ele tem que ter o elemento do objetivo, o elemento subjetivo e a prova. Então, o elemento objetivo é a ausência injustificada de 30, superiores a 30 dias, ele está lá na CLT, mas a empresa tem a obrigação de correr atrás do trabalhador, né? Elementos subjetivos. Abandonei, não quero mais. Se a empresa fez a parte dela, não tem o que fazer com o trabalhador. E a prova? Registrar contratos, notificações, evitar exposição pública, material de AR, cartório, comunicação, tudo que você puder documentar antes de concluir. E não se esqueça, fale sempre com o advogado trabalhista, para não cometer erros, tá? Enfim, eu sempre tenho um kit abandono de emprego, né? Eu tenho um kit de pedido de demissão com estabilidade, porque as pessoas têm estabilidade, mas elas não sabem da lei. Então, lá na entrada, você vai falar, olha, se você tiver gestante no período da maternidade, você só pode pedir a conta sim ou Senhor da Glória. O que é isso? Rosimeire, seu microfone está... eu consegui desligar. Então, quando uma pessoa que tem estabilidade, ela quer sair da empresa, explique para ela lá no começo que gestante maternidade de um jeito, acidente do trabalho e doença ocupacional de um jeito, membro da CIPA é outro, dirigente sindical é outro, pré-aposentadoria e tem a parte da convenção coletiva, tá? Enfim, vamos lá. E quem fica? E o pessoal que fica? E aí, o que a gente faz? A equipe também precisa do quê? Do psicossocial, ela precisa ser cuidada. Então, o silêncio depois da demissão cria versões. A comunicação responsável cria segurança. Então, no mesmo dia que aquele trabalhador pedir a conta, né? Pedir demissão ou for desligado pela empresa, comunique o time, informando informações objetivas sem exposição do detalhe pessoal. Evite o vácuo, explique as atividades e as responsabilidades da equipe nos próximos passos. Você entendeu por que tem que fazer a reunião lá na frente? Porque aquela pessoa que vai sair, ela vai deixar um buraco. E aí, cabe à liderança, ao dono da empresa, o gerente, o gestor, sei lá o nome que vocês quiserem dar, ele tem que ver o passo a passo e as responsabilidades das atividades que vão continuar. E proteja a cultura da empresa, proteja a cultura dos trabalhadores. A equipe observa como a empresa trata quem está saindo. Imagina como será tratada amanhã. Certo? Bom, conselho final para a empresa e para o trabalhador, para os dois lados, tá? Para a empresa, cumpra a lei antes de cobrar cultura. Documento falso, não, documente tudo, tenha fatos e não emoções. Nunca humilhe ninguém para dar exemplo. Treine gestores e líderes para comunicar decisões difíceis. E trate o off-board como parte da marca da empresa. Para o trabalhador, não provoque a empresa para ser demitido. Não abandone seu posto sem orientação. Conheça seus direitos e seus deveres. Guarde documentos e confira prazos. E saia com dignidade. Porque você entrou pela porta da frente, você sai pela porta da frente. E sua reputação continua depois daquela porta. Então, direito sem respeito vira conflito. Respeito sem processo vira risco. O caminho é a responsabilidade, tá? Então, o que fica aqui para terminarmos é a forma como uma empresa encerra um ciclo revela a qualidade da cultura que ela construiu.
E é isso, gente. Então, toda saída que seja legal, humana e digna para todos nós.